Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só, uma pilha elétrica tem força eletromotriz 6 volts e resistência interna de 0,2 ohms. Item a corrente, alternativa A, né? A corrente de curto-circuito, chamada ICC, é igual a 1,2 amperes. Mas vamos lembrar, a equação do gerador fala que a DDP que a gente usa é tudo que o gerador fornece, menos o que está sendo jogado fora pela resistência interna. No caso de um curto-circuito, é porque a gente não está conseguindo usar nada. Então, a gente vai ficar aqui 0 igual a E menos o R vezes o I, que nesse caso é o ICC. Então, esse R e ICC passa para o outro lado positivo, vai ficar ICC vezes R igual a Ezão. E aí nós vamos chegar aqui, esse ICC é o Ezão, que vale 6 volts, dividido pelo R, que vale 0,2. Portanto, a gente descobre que a nossa corrente de curto-circuito, 6 por 2 daria 3. Então, 6 dividido por 0,2, isso daqui vai dar 30 volts, não, né? 30 amperes a corrente de curto-circuito, e não os 1,2 amperes, que nem nós encontramos aqui, certo? Portanto, o item A está errado para nós. O B. Em circuito aberto, a tensão entre os terminais é nula. Meninos, em circuito aberto, a tensão entre os terminais do gerador, né, da pilha, é a DDP da pilha. É a voltagem que tem na pilha. Então, ela não vale 0, né? Ela vale 6 volts, não é nula, por isso que o B está errado. C. Se a corrente for I igual a 10 amperes, a tensão entre os terminais da pilha, né, é igual a 2 volts. Então, olha só o cuidado que a gente vai ter que tomar. Quando você pega o circuito, você tem o gerador, a resistência interna, e se está passando corrente, obviamente o circuito está fechado, com o nosso resistor R, certo? Que eu não conheço. Então, eu tenho aqui um resistor R, a força eletromotriz, que vale 6 volts, a resistência interna, que nós sabemos que vale 0,2 ohms. E ele fala que se a corrente for 10 amperes, então olha só que bacana, se aqui a corrente que está passando for 10 amperes, você automaticamente descobre a DDP que está sendo usada, jogada fora pela resistência interna. U é R vezes I. 0,2 vezes 10 dá 2 volts. De um total de 6 volts, significa que o Rão aqui para nós, ele estaria usando o restante, que é 4 volts. E aí, como nós sabemos que a corrente que passa por ele vale 10 amperes, fica fácil achar a resistência R, né? U é igual ao R vezes o I. O I passa dividindo, 4 dividido por 10, a gente pode falar que essa resistência aqui vale 0,4 ohms. Mas olha o que ele fala. Se a corrente for I igual a 10 amperes, a tensão entre os terminais da pilha, no caso, né, é U igual a 2 volts. Não. 2 volts é o que está sendo jogado fora dentro da pilha. Lembra? Lá dentro. Ó, essa resistência aqui é dentro da pilha interna. Nos terminais, ou seja, do lado de fora dela, o que está sendo consumido, a diferença de potencial, vale 4 volts e não 2 volts. Por isso que o item C também está errado. A D. Se a tensão entre os terminais for 5 volts, a corrente é igual a 5 volts. Então vamos lá. Se a corrente for 5 amperes, aliás, a corrente vale 5 amperes. Se a DDP nos terminais for 5 volts, significa que, vamos apagar aqui agora, ó, a DDP consumida pela resistência interna vale o restante, 1 volt. Se a DDP vale 1 volt, senhores, significa que a corrente que passa aqui no circuito não vale mais 10 amperes. Para a gente poder achar essa corrente, a gente pode fazer o U, que vale 1 volt, dividido por R, que é 0,2. 1 dividido por 0,2, a gente descobre que essa corrente vale 5 amperes. Então, agora, com a DDP nos terminais sendo 5 volts, então vamos apagar aqui, ó. Com a DDP nos terminais da pilha sendo 5 volts, ou seja, o que está lá fora sendo fornecido para o resistor R, 5 volts, a corrente, a DDP que sobra para a resistência interna, de um total de 6 volts, vale 1. Portanto, com a resistência 0,2 ohms, a gente descobre que a corrente vale 5 amperes. Se a tensão entre os terminais for 5 volts, a corrente é igual a 5 amperes. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D para nós. E aí a gente não precisa analisar, porque ele fala que nenhuma das anteriores está correta. A gente percebe que, na verdade, tem a correta alternativa D. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.